Pronto, comecei a gravar. Então vamos iniciar. Queria agradecer a todos aqui pela adesão aqui a essa conversa. Uma alegria para a gente ter o Zé Pedro aqui, de Oliveira Costa, para conversar com a gente, para trocar ideias, para trazer algumas intuições, convicções referentes à Mantiqueira, que é o nosso objeto de atenção, né? E aqui estamos num grupo que tenho eu aqui, que estou representando tanto a Universidade de São Judas, né, como o programa de pós-graduação lá da São Judas, como a Escola da Cidade, através da plataforma Arquitetura e Biosfera. E também temos aqui, né, o Tom, que está aqui como Unifal, né, o campus de Varginha, Federal de Alfenas, e OECOS também, que é um grupo de pesquisa baseado ali na Unifal, que também trabalha com essa agenda aqui, vamos dizer assim, dessa convergência socioecológica, vamos dizer, né? E Vitor, Jerome e a Débora está escondidinha ali, mas também que são da Rizomar, uma ONG que está no território, está ali no município de Baipendi, né, no, enfim, na Mantiqueira Mineira, né? E então estamos aqui, nós como, vamos dizer assim, num esforço de apoiar uma catalisação de uma rede daqueles que pensam e que agem, né, que contribuem para, enfim, para uma regeneração, para uma condição ecológica na Mantiqueira, né? E aqui a expectativa é que esse grupo entende como numa formação do que a gente está se referindo como um observatório, né? Tem até um pequeno texto aqui que eu vou ler para apresentar esse observatório, né? Que o Observatório da Mantiqueira, ou o Observatório de Defesa do Território da Mantiqueira, e representa uma colaboração entre a Unifal, Minas Gerais, como eu falei, a Plataforma Arquitetura e Biosfera e a ONG Rizomar, e focamos inicialmente nas ações direcionadas à bacia do Rio Baipendi, buscando impulsionar o desenvolvimento territorial da Serra da Mantiqueira. Nossas áreas de atuação englobam a educação climática, socioecológica, crítica, o diagnóstico socioeconômico, o mapeamento dos bens comuns e conflitos ambientais, os saberes construtivos, a incubação de tecnologias e o monitoramento territorializado. Essas iniciativas visam promover os objetivos da Agenda 2030. Nosso propósito central é contribuir para a Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. Isso se dá por meio de um modelo de governança capaz de efetivamente territorializar os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Buscamos, assim, concretamente, melhorar os indicadores de sustentabilidade e saúde nos territórios da Serra da Mantiqueira. Então, esse é o nosso, quase a nossa carta de intenção inicial. E a ideia é que esse observatório é algo em construção, está em conversas, né, como diz o Vitor, para que a gente consolide, né, ainda não temos, né, como bem lembrou Tom, ainda não existe uma figura jurídica ou algo assim neste momento. Então, estamos nessas conversas para entender qual que é o formato e nessas conversas, que a expectativa é termos muitas conversas com pesquisadores, ativistas, figuras ligadas ao poder público que estejam ali nessa região, nessa biorregião da Mantiqueira. E hoje, com o Zé Pedro, nós inauguramos essas conversas, né, que pretendemos que se ampliem e, como o próprio Zé Pedro coloca, né, que preocupado com a ação, né, com como que vai reverberar isso aqui, né, como é que a gente consegue transformar em ação concreta, vamos dizer assim, né, de proteção e de regeneração da Mantiqueira, tão querida por nós. Então, é uma honra para a gente começar com o Zé Pedro, né, que é uma referência para a gente quando pensa nas paisagens brasileiras, na proteção das paisagens brasileiras, e agora muito com vamos dizer assim, com essa bandeira, vamos dizer assim, muito uma conexão muito amorosa assim com
com os muriquis, né, que são animais incríveis aqui da América, mas que tem uma ação que transcende, inclusive, né, que a gente pode falar de algumas situações como a Serra, né, do Tumucumaque, no Amapá, um lugar extraordinário, que Zé Pedro esteve envolvido, né, na consolidação ali do parque, da proteção, enfim, em vários dos biomas brasileiros, ele está, de algum jeito, presente. Né, já esteve no poder público, já esteve como ativista, já esteve em todos os lados do balcão, e é arquiteto também, e tem um doutorado que se debruça sobre um vale, ali na Mantiqueira, e através da observação desse vale, acaba que fala da Mantiqueira, né, como um todo, quase que acaba encontrando ali, né, um vale que é exemplar ali para entender muito da Mantiqueira. Inclusive, teve orientação do Silvio, que está aqui presente, então, uma alegria aqui, está aqui um grupo incrível. E então a ideia é vamos ouvir o Zé, vamos, né, saber o que ele questões referentes à Mantiqueira que ele vai compartilhar aqui com a gente, e depois vamos fazer uma roda aqui para trocar, para fazer avançar juntos, né? Então, Zé Pedro, uma honra para mim, para nós todos, uma alegria, e passo a palavra para você. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado, Luiz, obrigado ao meu orientador, Silvio Sabaia, que me indicou para vocês. Uma alegria ver você, Silvio, depois de tanto tempo, com essa cara boa, certo? E a gente está trabalhando junto de novo pela Mantiqueira. E obrigado a todos que estão aí dispensando a sua atenção para este assunto tão fundamental que é a Serra da Mantiqueira. Eu gostaria de dizer o quão importante é a Serra da Mantiqueira, redundantemente, porque todos nós estamos aqui, vocês estão aqui por conta disso. Mas o quão importante é o movimento de vocês, assim, não é o único, mas é um movimento que é preciso somar, e vocês estarem nos procurando para falar da Mantiqueira é só motivo de alegria, porque realmente quanto mais gente se preocupar com a Mantiqueira de uma forma saudável, sadia, melhor, certo? E a importância da região de Baipendi, assim, a região norte do Itatiaia, onde está Iroca, onde está Baipendi, onde está Lagoa, enfim, tantas outras cidades, todas limítrofes ou enquadradas ou enquadrando no seu território parcelas importantes da Serra da Mantiqueira. Então, tudo conspira a favor desse trabalho, certo? Desse observatório de vocês. Eu agradeço as palavras elogiosas do Luiz. Gostaria de dizer que, terminado o meu tempo de professor na Faculdade de Arquitetura, eu agora milito dentro do Instituto de Estudos Avançados da USP, num programa chamado Amazônia em Transformação, mas no qual eu me dedico à questão da proteção da biodiversidade no Brasil como um todo, e a Mantiqueira dentro dele com estrelinhas brilhando, certo? Eu também estou dentro de um programa que nós criamos, chamado Operação Primatas, que o Luiz já mencionou, que eu vou depois mencionar um pouco mais para adiante, certo? E, recentemente, me deram um encargo de mais uma missão impossível, que é ser um observador do Patrimônio Mundial, que é uma ONG internacional com sede em Berlim e que, pasmem vocês, está preocupada com a Mantiqueira. Isto porque o Itatiaia é uma das áreas indicadas dentro da lista chamada de tentativa do Patrimônio Mundial, desde que ela foi criada no milênio passado, e nós resolvemos estender a nossa preocupação não apenas àqueles patrimônios mundiais já reconhecidos e listados pela Unesco, mas todos aqueles que estão na lista. Portanto, a Mantiqueira tem duas atenções da Unesco. Uma que é do Patrimônio Mundial, da qual ela é uma candidata, vamos colocar assim. Eu sempre achei que essa candidatura devia se espraiar e estender além do Itatiaia, isso ainda tem tempo
para chegar lá, mas podemos falar, e também como uma reserva da biosfera, que a Mantiqueira já vem, certo, ostentando esse título desde 91, e que eu acho que é pouco explorado por todos que estão trabalhando, porque é uma forma de trabalho muito interessante que, havendo oportunidade, eu gostaria de falar também, certo? Agora, quando o Luiz diz que eu gosto de resultados, na verdade é o seguinte: é muito difícil conseguir fazer alguma coisa andar nesse país, certo? E as coisas andam meio aos trancos, certo? A maior parte das vezes, quando se movimentam como um caranguejo para lá e para cá, não vai para frente nem para trás. Então, nosso esforço é por dar uma condição melhor de vida a, a toda a vida da mantiqueira, a vida biótica, a vida dos primatas, a vida dos primatas humanos que estão vilipendiados na sua maior parte. Como o Luiz colocou, meu doutorado foi feito na USP, na Faculdade de Arquitetura, tendo o Silvio como meu orientador. Foi o Silvio que me ensinou que a paisagem na qual eu trabalhava era uma paisagem operativa, uma paisagem funcional, certo? Uma paisagem produtiva, e eu gosto muito desse tema e quero então também falar sobre isso, que parece ser a preocupação, inclusive, da maioria de vocês que estão aqui, certo? Então, o que é possível falar? Bom, o que é a Mantiqueira? A Mantiqueira é grande. Você pode começar lá acima de Poços de Caldas, certo? Na divisa nordeste do estado de São Paulo, com Minas Gerais, descer até a Grande São Paulo e daí seguir a Mantiqueira mais conhecida, da qual nós estamos falando, que é aquela que separa o Vale do Paraíba, o estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais e depois do estado do Rio de Janeiro. Então, esse maciço imponente da Mantiqueira é uma área extremamente preciosa, o que não tira o mérito dos outros segmentos menos falados, que também têm grandes questões e grande importância. E depois, segundo os nossos geógrafos, a Mantiqueira mergulha aqui e ali, aparece aqui e ali em Minas Gerais e vai ressurgir retumbante lá no Caparaó, indo até encontrar o Vale do Rio Doce, onde existe, inclusive, lá Santa Teresa, com o trabalho do Rusk e outras coisas todas. Então, geofísica e geograficamente, a Mantiqueira é uma coisa grande, é uma coisa importante, é o mais importante maciço, o mais elevado maciço de todo o leste do continente sul-americano. Mas ele não é um maciço isolado, ele é um maciço que faz parte geologicamente da Serra do Mar, que em algum momento se entreabriu para criar o nosso querido e glorioso Vale do Paraíba, certo? E com isso, inclusive, com várias falhas tectônicas nas suas composições de granito e gnais, o gnais mais frágil se deteriorando com mais facilidade e tendo, inclusive, no Itatiaia, as inclusões vulcânicas que aparecem também em alguns trechos da Serra do Mar e da Ilha Bela. Então, geologicamente, é uma área muito rica, e isto resulta também em solos diferenciados que possibilitam uma biota muito rica, tanto de fauna quanto de flora, certo? E com as últimas glaciações, certo? A Mantiqueira sofreu congelamentos, certo? Que são hoje detectados e mostrados no alto do Itatiaia, certo? Das ranhuras provocadas pelo degelo. Eu tive o prazer de, muitos anos atrás, voando de São Paulo para o Rio de Janeiro, estava olhando para a minha janelinha do lado direito do avião, quando eu ouvi do alto-falante o piloto dizendo: à nossa esquerda, o pico de Itatiaia coberto de neve. Então, eu mergulhei do outro lado do avião, abri a janela correndo e tive a felicidade de ver a única vez na vida o Itatiaia coberto de neve, ou seja, a Mantiqueira ainda mantém esses resquícios, além da, obviamente, geada, que é permanente todos os anos. Agora, com as mudanças climáticas, sabe lá onde vamos chegar, mas é uma área muito especial em todo o sudeste brasileiro por suas condições geográficas. E a Mantiqueira, sem detalhar-me aí na questão geográfica, ela encantou o Saint-Hilaire quando lá esteve, certo? Que pela primeira vez notou
a função de termômetro da araucária, certo? Do que já foi chamado pinheiro brasileiro, a araucária angustifolia, alguns chamam de araucária brasileira, certo? Que é bem característica e que, segundo os estudos, durante a última glaciação, 5 graus abaixo do que nós tínhamos a início do período industrial, agora 6 graus abaixo, 6 graus e meio abaixo do que vivemos, certo? As araucárias estavam nas margens do Rio Paraíba. Então, mostrando que durante 3 ou 4 milênios elas tiveram tempo de subir, certo? E se instalar no limite da onde existe o congelamento, onde existe a geada, onde a temperatura chega abaixo de zero. Então, o Saint-Hilaire foi o primeiro a indicar essa condição de termômetro da mantiqueira. Quer saber onde tem geada? Olha onde tem araucária, que você já vai saber. Saint-Hilaire andou por vários lugares, subiu a Serra do Papagaio, deixou descrições muito interessantes da região e, inclusive, notou, ao descer a Mantiqueira para o Vale do Paraíba, a imensidão da floresta atlântica que cobria toda a Mantiqueira em diferentes setores, até seus famosos e ameaçados campos de altitude, mas fez a premonição de dizer que felicidade é poder estar vendo isto, sabendo que isto não vai durar para sempre, como de fato a gente tem hoje problemas sérios, para não dizer seríssimos, de manutenção desse conjunto e do que é possível salvar da sua biodiversidade. Historicamente, a mantiqueira também tem um significado essencial para a existência desse país. Foi ao subir a Mantiqueira com as intenções mais, poder-se chamar de não brilhantes ou não muito louváveis, de caçar índios e achar ouro, que o Brasil se transformou. A partir do momento em que o ouro foi encontrado em Minas Gerais, também dos contrafortes ao norte da Mantiqueira, como Baipendi, Airoca e outros locais, certo? Nós tivemos a transformação da colônia num país pensante, certo? Num país rico, numa colônia rica, numa colônia que tinha mais importância econômica do que a própria metrópole, do que Portugal, e que acabou resultando em vários fatores, desde a Inconfidência Mineira até a nossa independência, que resultou desse momento econômico. Pela Mantiqueira circulou Dom Pedro I a visitar Ouro Preto, a cabeça do Tiradentes decepada subiu a Mantiqueira para ser exposta em Ouro Preto. É um lugar que tem uma história geral, certo? Tem tudo a ver com a história brasileira. Certo? Então, neste continuar, nós fomos encontrar, e ainda persiste, certo? Com várias modificações no final do século passado, uma mantiqueira de subsistência, certo? Uma população herdeira dessa história, desses momentos todos, e que tive a felicidade de poder documentar, orientado pelo Silvio, como já falei, nesse meu trabalho Airuoca, que hoje está acessível gratuitamente na internet, que é um livro que eu gosto muito, um livro sobre a simplicidade da vida da mantiqueira, que buscou ser simples e até alcançou em alguns momentos esta felicidade. A vida das populações da mantiqueira de subsistência, certo? É uma vida absolutamente fascinante, certo? A vida do homem diante da natureza, vivendo dela, certo? Só dela e subsistindo, certo? Sem grandes vaidades, sem grandes laivos, muita gente jovem deixando o campo, indo buscar a cidade, mas a permanência de uma cultura ancestral, centenária, às vezes até milenar, vinda, quer seja dos indígenas, quer seja dos antecessores africanos ou europeus, principalmente lusídicos, certo? Essa mantiqueira é uma mantiqueira que vocês estão vendo ainda em Baipendi, que a gente vê em vários outros locais, é comum. Ela não é uma particularidade dessa região de Minas, mas se for bem para o sul da Mantiqueira, certo? Vai se encontrar o mesmo tipo de casa, o mesmo tipo de forno, o mesmo tipo de comida. Se for lá para o norte, para o Espírito Santo,
a coisa permanece também, etc. Tal, mas ela vai se esgarçando e se desfazendo. A primeira grande modificação que eu assisti, certo? Foi aquela trazida pela televisão, certo? Onde uma nova cultura, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar ou imposição da vida das grandes cidades como cultura aparece para essa gente que não tinha conhecimento, ouvia falar de longe disso alguns, certo? Mas a televisão, sem dúvida, é um fator que tem uma importância significativa no que constrói e no que destrói. Ah, há outros fatores, quer dizer, assim, a mantiqueira turística que nós temos em Campos do Jordão, Petrópolis, que apesar de ser Serra do Mar, é nossa irmã gêmea em termos culturais, etc. e tal, Visconde de Mauá e outros locais que eram muito, muito, muito acaboclados e que hoje são dominados pelo turismo, com um aumento, inclusive, de condições de vida, com melhoria de salariais, com melhoria de alimentação, acesso à saúde, etc. e tal. Então, um primeiro desafio que nos chega é o desafio de queremos preservar a cultura tradicional da Mantiqueira. A cultura tradicional da Mantiqueira é de uma pureza, de uma beleza, de uma essência do ser humano que é fascinante. Mas assim como a cultura indígena ou a cultura de aborígenes de lá e de cá, a cultura não é algo estável e não depende de quem quer preservá-la, mas de quem a vivencia, desejar preservá-la ou não. Então, isso também foi muito vivido por mim no trabalho de Airuoca, por todos nós que trabalhamos lá, e, inevitavelmente, essa cultura modifica-se. Modifica-se para melhor, né? Hoje, pouca gente anda descalça na Mantiqueira, como andava há 30, 40 anos atrás, o que é um grande avanço sobre o aspecto de saúde, certo? Não é mais o Jeca do Monteiro Lobato descalço e com o pé cheio de malária e outros bichos do pé e etc e tal, tudo isso. Mas é uma Mantiqueira que hoje discute política, que fala do Xandão, que quer saber o que aconteceu com o Bolsonaro, das joias que vieram, não sei de onde. Uma Mantiqueira com preocupações que não existiam há 30 anos atrás. Então, isso tudo não é controlável, isso tudo depende de uma série de fatores, mas é possível, sim, levar essas pessoas, valorizar o que elas fazem. A dizer ao Silvio, eu soube outro dia que as marocas lá do Carvalhos continuam com seus teares fazendo, eu comprei até umas colchas delas, quando há 40 anos atrás cheguei lá pela primeira vez para negociar umas cobertas de lã com toda aquela tradição de tingimento original, etc. e tal. Então, sobre esse aspecto de cultura, eu acho que a coisa transcende não só a minha, vamos dizer, especialidade, se pudermos chamar assim, mas eu acho que é do conhecimento de nós todos que as palavras-chave são respeito, liberdade e, ao mesmo tempo, valorização. Daí para frente, isso tudo vai depender de uma série de fatores, especialmente do desejo dos que vivem dela, certo? E eu sei que vocês estão preocupados com isso. Eu acho que uma alimentação saudável, acesso a possibilidades de as melhorias que a medicina moderna traz, são coisas que estão acontecendo mais lentamente do que nós gostaríamos, mas estão acontecendo. O seu Landulfo, um dos heróis do meu livro, meu Riobaldo, eu encontrei ele a última vez fazendo um transplante colocando algumas safenas aqui na beneficência portuguesa, coisa que não seria possível de acontecer 2 décadas atrás. Mas a mantiqueira que eu gostaria de falar, pelo menos foi o que me chamaram para falar, ou assim eu entendo, é a mantiqueira biótica, a mantiqueira da natureza, certo? Que tem tudo a ver com a cultura, tem tudo a ver com o que nós pensamos, certo? E ela tem tudo a ver com o turismo, inclusive, sendo nós, certo? Vocês e eu, parte disso, quer dizer, assim, nós somos quem? Quer dizer, assim, nós temos um terreno na Mantiqueira, nós somos da cidade, vamos para lá, ou grande parte de nós somos isso, e a gente valoriza muito essa cultura, mas a gente tem
um ganho econômico que vem de outro local. Então, essa fusão que existe em vários pontos, certo? Que eu conheço em vários pontos, São Francisco Xavier e outras regiões, ela é alguma coisa que sim pode ser produtiva. Pode ser negativa também, mas ela, modo geral, para as pessoas mais conscientes, tem sido produtiva. Então, essa mantiqueira preocupada com a sustentabilidade, com a manutenção dos valores naturais e culturais, é uma mantiqueira que nos interessa, é sobre a qual nós estamos falando, certo? E, a partir daí, a gente tem uma história também da proteção da mantiqueira, certo? É o primeiro Parque Nacional do Itatiaia, criado ainda na década de 30, por influências estranhas à cultura brasileira até então, mas do qual hoje o Brasil é o detentor do sistema de áreas protegidas mais importantes do planeta, por ser o país de maior biodiversidade de todo o planeta e negligenciando essa qualidade de uma forma exemplar, assustadora, mas enfim, temos coisas fantásticas. E o Itatiaia é algo fantástico. Coube a nós, juntos todos, certo? Conseguimos, com um grupo grande, que ele fosse reconhecido como uma reserva da biosfera, assim como toda a Mantiqueira, certo? O Código Florestal, também da década de 30, foi importante para a proteção, é importante até hoje para a proteção das encostas da Mantiqueira, apesar de não tão respeitado. A Mantiqueira também tem a primeira APA brasileira, a Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Paraíba, tri-estadual, certo? São Paulo, Minas e Rio, é a primeira das áreas de proteção ambiental e hoje está desenhando, 40 anos depois, o seu plano de manejo, certo? Então, é um elemento importante também para a gente ter como referência. Da Iruoca, nós temos como produto, eu fico muito feliz, da turma da Iruoca, nós tivemos a proposta e depois a definição do Parque Estadual do Papagaio, no qual, recentemente, tive a notícia que estão lá Muriquis do Norte, ameaçados, etc., tal, que cabe a gente se preocupar em evitar que eles sejam um prato de comida, certo? Mas tem muita coisa, tem coisa demais da Mantiqueira que a gente possa falar em 3 dias, em 5 dias ou em 30 dias. Existem enciclopédias sobre a Mantiqueira, certo? Agora, a minha preocupação principal, bom, existe também o Parque Estadual de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, que é um parque antigo, até hoje com problemas, porque nele foi plantado, antes de virar parque, nos seus campos, foram plantados plínios eliotes, que estão árvores magníficas lá, mas que devem ser removidas para se recompor o campo natural. E Campos do Jordão é uma das irradiações mais perigosas, no sentido de ocupação, de quebra deste corredor da Mantiqueira, que é tão valioso no sentido da gente proteger esse conjunto. Falo de corredores, não é um assunto novo, é um assunto pelo qual a gente vem lutando desde a década de 80. A declaração da APA da Serra da Mantiqueira já levou em consideração a necessidade de proteção desse corredor, mas não pôde se estender mais ao sul, além de Campos do Jordão, e é algo que é preciso fazer com urgência. Foram criados alguns parques há 10 anos, 15 anos atrás, no estado de São Paulo, estendendo o Parque da Cantareira, que é uma parte mais ao sul de toda a Serra da Mantiqueira, certo? E esses dirigem-se para o norte, é preciso que eles se juntem com a pequena área de proteção ambiental de São Francisco Xavier, onde eu estava contando ao Luiz, vai haver agora no dia 19 e 20 um seminário sobre o Muriqui com altíssimas personalidades, para os quais todos estão convidados. Depois eu vou passar para o Luiz, inclusive, a programação para ele poder distribuir aqueles que tenham interesse e que possam atingir isso daí. Mas essa mantiqueira ambiental, certo? Que não exclui de forma nenhuma a cultura e a população aí residente, certo? E população residente que nós temos a mais díspare possível, assim, desde hoje hotéis de luxo, grande luxo, 10 estrelas, até pousadas muito simpáticas, pequenininhas, um Airbnb agora também, que é acessável.
Mas o turismo é uma fonte importante de renda para essa pessoal. É uma fonte que tem crescido e o ecoturismo é uma das ações, é uma das funções econômicas que mais cresce no mundo, mesmo depois da pandemia do Covid, ele tem recuperado e tem se mostrado crescente. Outro trabalho que vem crescendo muito também é o trabalho de trilhas, certo? Assim, trilhas sempre existiram na Mantiqueira, certo? Desde as trilhas históricas do Caminho do Ouro, etc. e tal, mas a trilha que vai de Baipendi até Visconde de Mauá, que é absolutamente maravilhosa, dá para fazer em 2 dias a pé, com cavalo, etc. e tal, tudo isso é algo que ainda não foi descoberto por todos. Infelizmente, motoqueiros também as descobriram e às vezes a fazem e fazem outras também de forma atabalhoada e, enfim, prejudicando a natureza, mas é preciso arranjar um lugar para os motoqueiros se divertirem que não seja prejudicial aos nossos preciosíssimos campos de altitude. Esses campos de altitude estão ameaçadíssimos, porque, como nós sabemos, eles são como se fossem ilhas dentro da floresta. Esses campos estavam muito mais baixos há 15 mil anos atrás, certo? Eles chegavam a menos de 1.000 metros de altitude, hoje estão acima de 1.800, certo? E com a mudança climática, com o aquecimento do planeta, a floresta foi subindo, tomando o lugar dos campos, e os picos mais altos, há 10 mil anos, estão isolados, criando a sua própria biodiversidade ou seus próprios endemismos. Acontece que esses endemismos são protegidos pela floresta que o circunda, ou seja, é como se fosse um anel de proteção. A partir do momento em que isso se rompe, esses campos são contaminados pelas gramíneas estrangeiras, pela braquiária, pelo capim-gordura, por outros elementos, até a siriema, que é do cerrado, acaba sendo um animal característico da mantiqueira hoje em dia, certo? Então, uma primeira alerta muito forte, um sinal vermelho com luz piscando, é esse realmente de nós conseguirmos manter os campos de altitude, que inclusive são protegidos por lei, mas até o Congresso Nacional tenta hoje fazer, existe uma lei específica contra a proteção dos campos proposta no Congresso que nós temos que estar atentos e buscar que isso não aconteça. E depois nós temos as diversas fases da floresta, de floresta temperada, característica da presença da araucária, até a floresta angustifólia de araucária, até a floresta ombrófila densa da parte baixa da Mantiqueira, característica da região do Vale do Paraíba, em diferentes estágios de ataque, certo? A ombrófila densa já começou a ser atacada de forma bastante maciça desde o plantio do café, com a derrocada do café do Vale do Paraíba, mais especificamente pela declividade dos solos e pela abolição da escravatura, certo? Muitas dessas matas se recuperaram e acabaram depois sendo cortadas novamente para se transformar em pastagens, que são realmente áreas muito frágeis, declivosas e sofrendo erosão. E aí também tem outra luz vermelha piscando, até com sirene ligada, certo? Então, tudo isso faz parte de um conjunto que, dentro das emergências, tem suas emergências. A principal, volto a falar do nosso necessário corredor, certo? Algumas coisas avançaram, mas não suficientemente, certo? Foi criado em Cruzeiro um monumento natural, aliás, também foi criado há 15 anos atrás, aproximadamente, o Monumento Natural da Pedra do Baú, lá no município já mencionado hoje, de São Bento do Sapucaí, e foi tentada, sendo solapada pelo próprio Estado de São Paulo, o tombamento da Serra Mantiqueira, como foi feito o tombamento da Serra do Mar na década de 80. Só que houve um movimento contra e ele não foi possível, mas o monumento natural que não implica em desapropriação tem sido um elemento, uma categoria do Sistema Nacional de Unidades de Conservação de Áreas Protegidas, o SNUC, certo? Que tem sido do agrado ou tem sido bem recebida, porque ela não implica em desapropriação. Então, é um trabalho também que a gente precisaria ficar atento.
O assunto é infinito, certo? O que eu havia conversado com o Luiz e que eu posso trazer aqui a vocês um pouco sei lá, o que que vocês estão fazendo, o que vocês poderiam fazer, e eu fui chutando na parte que me compete, quer dizer, assim, além de toda a parte social, a parte produtiva, a parte de trazer informações alimentícias de qualidade, de saúde, de uma vida sadia. A Mantiqueira é um lugar maravilhoso, é um lugar deslumbrante, é um lugar lindo, certo? A Mantiqueira é um lugar que tem potencialidades para ela oferecer, certo, a necessidade da sua proteção. Agora, manter essa continuidade para que, inclusive com mudanças climáticas, certo? O nosso planeta já se aqueceu 1,5 graus, as consequências já são visíveis. E, do jeito que estamos hoje, não escapa de aquecer mais outro 1,5 graus, ou seja, 3 graus é bastante coisa, e a extinção advinda disso é enorme. Se nós não tivermos as notícias, as medidas urgentes que não estamos tendo, inclusive no Brasil, certo? De mudança de, ah, enfim, forma de produção, de matriz energética, de, enfim, consumo, etc., etc., nós fácil chegamos aos 5 graus muito antes do século 22, certo? E as pessoas já falam em 3 graus em 2050, talvez até um pouco antes, e etc. e tal. Isso, alguns cálculos dizem que seria responsável por 50% da perda da biodiversidade. Nós já temos uma perda gigante de insetos, que não sabemos o que significa, de vida marinha, certo? De vida aquática, e tudo leva a crer que a potencialidade de hoje, certo? Com esse 1,5 graus, a gente já tem uma perda antecipada de várias espécies que nós temos aí hoje colocadas como ameaçadas de extinção, etc., etc., chegando inclusive a grandes mamíferos e, inevitavelmente, aos macacos, certo? A última crise de malária mostrou uma quase perda do budil ruivo do Sudeste e, se houver outra, pode ser que ele desapareça ou fique tão reduzido que a gente perca a qualidade e a quantidade genética para poder manter. Existem dados favoráveis também, quer dizer, assim, um trabalho muito importante com os muriquis do norte, o trabalho que não é na Mantiqueira, mas é no seu filhote, Serra do Mar, certo? Como o mais importante do Brasil, com o mico-leão dourado e outros que estão dando frutos por aí e que as pessoas estão colocando. Mas o fato de nós termos um corredor norte-sul em uma área declivosa é extremamente favorável se tivermos, certo? Se conseguirmos manter o que temos e recuperar o que é preciso recuperar, porque a fauna e mesmo a flora podem se deslocar em função das mudanças de temperatura. Isso já acontece naturalmente, quer dizer, assim, a transumância dos animais e até dos seres humanos que plantam em partes altas no tempo quente, depois descem, sobe o gado e desce o gado, os animais sempre fizeram isso, certo? Eles sobem e descem a Serra da Mantiqueira, dependendo da estação do ano. E, havendo essa possibilidade, eles podem migrar também para norte, para sul, e ficarem na temperatura que lhe é mais agradável ou mais sustentável, ou que garanta a sua subsistência. O mesmo ocorre com a Serra do Mar, que, de uma forma um pouco mais, digamos assim, ousada, está conseguindo recuperar-se, o que eu não vi ainda de fato na Mantiqueira, exceto recuperações naturais do abandono da mão de obra, enfim, da mão de obra local, troca por mecanizada. Então, a manual trocada pela mecanizada faz com que as áreas declivosas fiquem inacessíveis aos tratores e a gente vê muitas áreas se recuperando, que é muito bom, mas é insuficiente, porque é preciso ter um plano também em relação a isso. E, falando agora um pouco dos macacos, certo? Nós temos na Mantiqueira 5, 6 espécies de macacos, 3 delas bastante ameaçadas, certo? O bugio, o aloata, que é conhecido, as duas espécies de muriqui, tanto o muriqui do sul, certo, que também existe na Serra do Mar, e o muriqui do norte, que existe no Itatiaia, em algumas áreas
pode-se dizer até parte do complexo, grande complexo Mantiqueira, no leste de Minas, e no Caparaó também uma grande população, e outra em Santa Teresa, e que é listado entre as 5 espécies mais ameaçadas do Brasil. Então, esse trabalho ele tem dupla função. Uma, no sentido de que é preciso salvar todas as espécies, inclusive essas. A onça pintada já se foi da mantiqueira, às vezes aparece uma ou outra, mas pouco provável que a gente consiga mantê-la. A onça parda, a sussuarana, já está acostumada com seres humanos, passeia pela cidade, ela não está ameaçada, mas tende a se continuar a matança. Assim, eu soube da matança de 3 sussuaranas na Iuruoca, no tempo em que acompanhei aquilo tudo por lá. Então, é preciso também um trabalho cultural, um trabalho de explicar que algum bezerro vai embora, mas ter a onça é melhor do que matá-la, até por valores múltiplos, inclusive turísticos, né? De outro lado, esse trabalho que é feito por várias pessoas não é ainda disseminado. Quer dizer, assim, nós temos muriquis em Pindamonhangaba, certo? Na Serra da Mantiqueira. Nós temos muriquis em São Francisco Xavier. Os muriquis de Pindamonhangaba estão dentro de uma área que pertence a uma dessas fábricas gigantes de papel e está mantendo, etc. e tal. Parece que a caça não acontece mais. O muriqui tem bastante carne e sempre foi um animal dócil, fácil de caçar e objeto de alimentação ancestral, certo? Então, mudar esse tipo de coisa, aliás, eu assisti a inúmeras caçadas na Serra do Mar, na Mantiqueira, quando eu era moleque, que hoje estão sendo tolhidas, mas não acabaram de todo, certo? É uma coisa fantasticamente horrível ver aquela cachorrada, 40 cachorros latindo, esfaimados, correndo atrás de um pobre animal, matando as últimas pacas e últimas cutias, e por aí estão. Então, todo esse trabalho é um trabalho que eu acho que tem a ver, inclusive, com uma mudança comportamental, certo? E que é preciso trabalhar por ela de uma forma que seja não agressiva e, ao mesmo tempo, substitutiva, certo? Que vai se dar em troca da manutenção desses animais. Isso já está, a televisão nesse aspecto é boa. Ela traz essa ideia, ela, digamos, educa no sentido da importância da proteção animal, etc. e tal, tudo isso. Agora, a vida sustentável, que inclui, obviamente, a proteção de todas as formas de vida, que inclui a proteção dos mananciais, quer dizer, os mananciais da Mantiqueira são preciosíssimos, porque eles têm a ver com o abastecimento de todo o Vale do Paraíba e a cidade do Rio de Janeiro, e agora também a Grande São Paulo, já que há uma transmissão de água, certo? Em alguns pontos da Mantiqueira para abastecer uma cidade que morre de sede, cresce, constrói prédios sem parar, etc. e tal. Então, esse conjunto de coisas mostra que a Mantiqueira está no centro do furacão de um processo insustentável, que é o crescimento das grandes metrópoles, certo? E ela está dando a sua água e outras qualidades, certo? Sem que isso esteja devidamente equacionado, sem que isso esteja devidamente posto num sistema que a gente possa chamar de sustentável, certo? Então, o crescimento do Vale do Paraíba, que aconteceu de uma forma bastante acelerada desde a década de 50, com a industrialização, a cidade de São José dos Campos virou uma das maiores cidades mais ricas do estado de São Paulo, etc. E tal. Então, todos esses elementos, certo, tem a ver com o que acontece lá no Pico de Itatiaia, tem a ver com o que acontece na Pedra do Baú, tem a ver com o que acontece em todos esses lugares e como é que se preserva essa água, como essa água pode ser entendida pelo pessoal rico lá de baixo como preciosa e por que ela precisa ser preservada e assim por diante. Então, eu poderia falar de muitas outras coisas, mas acho que já estou no meu tempo. Ficaram de me avisar quando fizesse meia hora. Eu acho que não me avisaram, acho que já passou da meia hora, certo? E eu queria também ouvir vocês, etc. e tal. Então, os problemas são todos os que sempre existiram e crescentes: ocupação desordenada, erosão, certa mudança cultural, ganância, pouca importância,
e etc. E as boas notícias é que a gente tem gente falando de corredor, temos a Unesco nos olhando, ou pelo menos oferecendo o que ela pode como elemento de discussão, e temos vocês aí, certo? Assim, eu disse ao Luiz, existe uma série de iniciativas integradoras. Uma delas, vocês conhecem, é o Mosaico de Áreas Protegidas da Serra da Mantiqueira, que é algo que foi declarado pelo governo, certo? E que claudica, mas existe, e que há um grupo que pensa nele. A própria área de proteção ambiental já é uma espécie de mosaico de diversos ecossistemas, etc. E tal. Então, esse conjunto de coisas, assim, esse trabalho que a Operação Primatas está querendo fazer, a gente interligar informações, falar do Muriqui, onde eles estão, fazer um jogral Muriquis da Mantiqueira, certo? O, o Aires fazendo música do Conjunto Mantiqueira. Tudo que falar de Mantiqueira é bom, é importante, e principalmente a gente ter uma visão realista, uma visão de ver o que dá para fazer, fazer e passar para um patamar maior. Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção. Opa. Nossa, Zé Pedro, maravilha. A gente acabou que nem mandou muita mensagem porque a conversa estava tão boa e o raciocínio estava, enfim, montando, né, o quadro de tal maneira que deixamos você, demos linha. E... Oi, pode falar, Zé. E... Pedir também o seguinte: eu gostaria muito que o professor Silvio Savaia, que está aqui nos Opa, assistindo, pudesse fazer um comentário, uma crítica. Ele foi o meu mais querido crítico, me poliu a Mantiqueira, meu Airuoca, e eu acho que ele conhece muito, teve conosco lá semanas, certo? Durante 2, 3 anos. Eu queria que o Silvio também pudesse falar, trazer o seu conhecimento, assim, certo? De uma paisagem útil, de uma paisagem utilitária que ele tanto gosta também, e foi proprietário de uma das áreas mais lindas da Mantiqueira, que é a Serra do Garrafão, lá na Alagoa. bom, eu ia provocar o Silvio também, então agora, Silvio, vou jogar a batata quente para você falar um pouquinho aí. Se você se dispuser, vai ser uma alegria aqui. O Zé e eu fomos pela Mantiqueira até o Vale do Garrafão. O Vale do Garrafão fica no sopé do Santo Agostinho, que é uma pedra muito bonita e que vem, você tem a seguinte sequência: Itatiaia, Santo Agostinho e Uruoca. Né? Então, é tudo interligado por uma espécie de uma cordilheira e tal. E eu me encantei com aquilo e acabei tendo uns terrenos lá. Infelizmente, eu não consegui fazer nada com eles, mas pelo menos segurei para eles não serem usados de uma forma errada. Ah, o Zé Pedro, desde então, já morava em Aiuruoca, já tinha casa, etc. Então, era uma coisa muito familiar. O trabalho dele de levantamento da população local, das casas e tal, é primoroso. E tem um prefácio do Antônio Cândido muito interessante. E eu fico muito feliz porque pude ser orientador disso, sem nenhum mérito específico, porém com a satisfação de poder participar disso tudo. Eu fico pensando que essa fala do Zé Pedro coloca uma questão fundamental, que é nós continuamos a defender a integridade da Mantiqueira e nós criarmos esse movimento de uma forma mais intensa, conseguindo conviver com todos os fatores que estão lá, turismo, agricultura, etc., mas recuperando
essa qualidade incrível dessa serra tão bonita. A questão da araucária que foi colocada me parece fundamental. A araucária, que é nossa, né? Acaba cedendo lugar para pinos idiotes, para não sei o quê, etc., o que é muito triste, apesar de serem árvores importantes e tal, mas aquilo que é da região, que é nosso, vai se desfazendo. Então, nessa luta, com certeza, uma luta pela araucária é fundamental. E o que o Zé Pedro mostrou muito bem, que ele trabalha desde o seu doutorado, a, a vida da população da Mantiqueira é muito rica e é muito específica. Aquela história de sentar na cozinha, no fogão de lenha, porque é frio, e sentar perto do fogão e tomar café sempre, etc. Aquilo lá a gente viveu muitas vezes. E, e eu acho que a gente deve mesmo valorizar isso e organizar essa gente de uma forma tal que eles possam se defender e se promover. Eu fico contente do Lee ter proposto esse encontro com o Zé Pedro e da São Judas entrar nessa briga, porque mostra uma consequência de muitos anos de trabalho que começa a atingir a juventude, atingir outros, e que, com certeza, poderá se ampliar a partir dessa forma e de outros semelhantes. Portanto, agradeço muito ao Zé Pedro pela belíssima apresentação, ao Li pela iniciativa e a São Judas e grupo pela vontade de trabalhar isso daí, que nos diz tanto respeito. Bom, Silvio, agradeço imensamente as palavras e esse contorno que você esclarece aí, ou explicita aí da fala do Zé Pedro e das questões diante das quais estamos, né? E daí eu vou abrir aqui para a gente conversar. Eu acho que tem muitas coisas, assim, assim, até no início antes de começar a gravação, perguntei para o Zé Pedro se ele ia ter alguma apresentação visual e tal. Ele falou, não, vai ser no Gogó. E realmente deu para entender o porquê disso, porque não precisa de imagem, assim, eu fiquei lembrando até do outro professor também, o Zé Pedro foi meu professor rapidamente na graduação, mas eu tive outro professor que me lembrou muito dele agora, do Carlos Lemos, e quando ele falava, eu tinha a sensação de que assim, eu saía de mim, assim, eu vendo numa imagem ou outra, assim, e o Zé Pedro, hoje você falando, eu estava na Mantiqueira, eu fiquei sobrevoando, eu estava, enfim, acompanhando os muriquis, foi assim, né, realmente não precisa de imagem nenhuma, assim, a narrativa, ela foi muito ilustrada, assim, uma maravilha. E daí eu acho que a gente podia abrir aqui para a conversa, é, não sei se para animar, não sei se Tom gostaria de levantar algumas questões. Tom que está numa universidade ali né, no pé da Mantiqueira ali, enfim, né, no campus de Varginha ali, e o próprio, né, enfim, o Vitor, o Jerome ali da Rizomar, que estão, essa ONG que está presente ali em Baipendi. Tô achando que o Vitor caiu até. Vitor caiu, O Vitor caiu. Bom, daqui a pouco ele está de volta. Mas, Tom, fica à vontade. Enfim, também estou louco para falar algumas coisas aqui, mas eu acho que eu vou deixar a palavra rodar um pouco aqui, senão eu fico tomando a palavra o tempo inteiro aqui. Tá bom. Li, obrigado. Eu vou fazer uma pergunta breve, assim, para a gente deixar circular aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao Zé Pedro, né, por essa fala, enfim, uma satisfação estar gravado também, para a gente poder aprender com o estudo. E boa noite também a todos e todas que estão presentes.
Como o Li falou, né, eu estou vinculado, eu sou docente da Universidade Federal de Alfenas, mas no campus em Varginha, né? E a gente está com esse projeto juntos, né? Tentando conversar, né? Entender as múltiplas camadas que envolvem a Mantiqueira, né? Zé Pedro, na fala dele, trouxe várias camadas importantes que a gente pode entender esse território, né? Mas, assim, eu queria é, te perguntar um pouco, Zé, a partir da sua experiência, tem várias questões aqui, mas vou tentar ser objetivo, explorar um pouco sobre a percepção da opinião pública sobre a Mantiqueira. E a gente poderia até expandir essa pergunta e pensar o bioma Mata Atlântica, né? Mesmo a gente tem, né, o bioma amazônico como tal, pela relevância que ele tem não só para o Brasil, mas hoje está muito mais claro para a governança mundial, né, socioecológica, e o bioma Mata Atlântica, historicamente, né, pelo processo de urbanização, de ocupação do território brasileiro, ele sofreu uma pressão há muito tempo. Mas eu queria explorar um pouco com você, assim, como que você percebe a opinião pública, a esfera pública, as mobilizações em torno da Serra da Mantiqueira ou do bioma Mata Atlântica, assim, sabe? Como que, de repente, a gente pode pensar, né, se você vê, assim, quais tipos de comportamentos de pessoas, de movimentos sociais, de instituições de governo, né, como eles agem politicamente, como eles se mobilizam, né, acionam demandas ambientalistas, pressionando as instituições estatais e as organizações privadas para a proteção da sociobiodiversidade da Mantiqueira. Existe esse cuidado, essa relação com o bioma Mata Atlântica e com a Serra da Mantiqueira, assim, como que você vê isso, especialmente trabalhando com a Amazônia agora? E complementando, né, o que a gente pode aprender de lá em termos de governança territorial e proteção de sociodiversidade para cá? Eu queria agradecer ao Tom a pergunta, depois até consulto o Li. Imagino que ninguém vai passar das 9 horas, porque também ninguém aguenta, certo? Já estamos adiantados. Mas se houver mais perguntas, se não é o caso de juntar duas ou três para a gente poder agilizar. Mas já que estou com a palavra, eu, em primeiro lugar, queria agradecer as palavras aí do Silvio, certo? E dizer que entre todas as universidades, eu quero reiterar que enquanto eu estiver lá no IEA USP, o Instituto de Estudos Avançados da USP é um parceiro da Mantiqueira e de todos os seus trabalhos. Estamos juntos, certo? E no que a gente puder, eu fico muito honrado que o nosso nome apareça em todos os trabalhos que vocês achem interessante que ele possa aparecer. Em segundo lugar, eu fico muito até envergonhado do Lime comparar ao Carlos Lemos, meu professor querido, certo? Com 97 anos, ativo, escrevendo com dificuldade, etc. Tal, mas é um dos professores geniais que nós tivemos e realmente ele tem o dom, livros maravilhosos, o dom de convencer as pessoas de contar uma história, digamos assim, e a história que ele conta é uma história fantástica, necessária. Agora, Tom, infelizmente a percepção pública variou muito, certo? Houve um trambolhão na questão da divulgação e do conhecimento nos últimos anos, que muitos se remetem à internet, enfim, a todo o sistema eletrônico, que eu acho que é uma parte importante disso, mas não é a única. Certo? Há um resultado de todo esse celeuma, há uma crise da verdade, quer dizer, assim, o fake news, tudo que está acontecendo realmente é uma coisa absolutamente, só não digo que seja assustadoramente catastrófica, porque acho que a gente não pode se assustar com tudo que acontece, certo? Mas, principalmente para a minha geração, para a geração do Silvio, que não nascemos grudados num computador, a gente não sabe nem se comunicar direito, certo? É uma coisa difícil. Agora, eu acho que aconteceram três coisas que são um pouco díspares e parecem que contrárias, mas é como eu vejo. Primeiro que a preocupação ambiental sim cresceu. Ela não existia uns 20, 30 anos atrás. Ela passou a ser usando um anglicismo, um must, certo? Não dá para você dizer que você pode destruir hoje um córrego, essa consciência existe, o Ministério Público está atuando, etc. e tal. Nós estamos num patamar diferenciado.
Mas nós já tivemos muito mais divulgação e percepção pública por divulgação do que nós temos hoje. A questão ambiental não está colocada nos jornais, exceto quando ela aparece como mudanças climáticas. O que é muito bom, porque mudanças climáticas é uma alavanca de destruição absolutamente fundamental que seja contida, certo? E que não está sendo. Então, a outra coisa é que nós atingimos um ponto que já houve no passado, em de que o que as pessoas percebem são só escândalos. Assim, não existe mais a informação científica regular, etc. e tal, exceto dos meios muito interessados nelas, etc. e tal. Mas hoje, se você quiser que alguma coisa seja objeto da sensibilidade pública, você precisa fazer um escândalo, certo? Então, quando eu era moleque, escândalo era mulher pelada. Hoje já não é mais. Nem homem pelado é mais escândalo. Então, o que acontece é o seguinte: precisa ter alguma coisa que as pessoas se sensibilizem. Então, vamos fazer escândalo, entendeu? Mostrar alguma destruição que existe na Mantiqueira, mostrar o macaco sendo esganado. Quer dizer, assim, a era Bolsonaro, ou esses 4 anos que nós passamos, em que nunca se falou tanto de meio ambiente, porque ele falava mal do meio ambiente todo dia no jornal, nunca nenhum governo deu tanta atenção, apesar de ser atenção negativa, certo? Que isso esmerilhou um pouco, sabe? Gastou, quer dizer, assim, chegou uma hora que o pessoal falou: chega de falar desse troço, chega desse cara nos impingir com isso, quer dizer, assim, morrerem 700 mil pessoas de Covid é mais urgente do que a gente. Então, tinha tanta catástrofe acontecendo que a atenção acabou cindindo o país em duas partes. Um que queria continuar na destruição e outro que não, vamos ser muito simplistas de dizer isso. Agora, nós precisamos voltar, nós precisamos conquistar a imprensa novamente, nós precisamos trazer a Mantiqueira mais ao jornal. Isso pode ser com notícia boa ou com notícia ruim. Notícia ruim é aquela que sempre tem mais apelo para virar a manchete, certo? Mas tem coisas boas acontecendo na Mantiqueira também, e volta e meia aparece alguma notícia no jornal. Eu acho que a percepção mudou para ser não responder muito, tomando muito tempo, para dar tempo da conversa ter outras fases também. Enquanto a sua preocupação da Amazônia, eu vou aproveitar ela para fazer um comercial aqui. Nós estamos hoje dentro do Instituto de Estudos Avançados, da USP, junto com o Museu Gueldi de Belém do Pará, que é a instituição científica mais antiga da Amazônia, certo? E das mais distinguidas, numa luta, e vamos ter um seminário que vai ser online, agora no dia 23 de maio. Eu vou pedir para o Li divulgar para vocês, na proposta de criação do Instituto de Estudo da Foz do Amazonas e de um grande mosaico de proteção com novas áreas protegidas na Foz do Amazonas, inclusive em função do que o governo Lula já deixou claríssimo que vai fazer a exploração de petróleo naquela região hipersensível. Isso não é uma coisa fácil de se alcançar, vai ter que virar um esforço comum. É um problema que a gente vai ter que ter uma percepção pública, eu conto com a percepção de vocês, e, no fundo, é um subproduto da Mantiqueira, porque um dos primeiros mosaicos que nós tivemos é o da Mantiqueira, mesmo que ele não seja tudo que a gente quer, ele é o exemplo que tem sido usado para a gente poder fazer tudo isso. Então, fico por aqui à disposição para mais perguntas ou aprofundar o que vocês queiram. Muito bom, Zé Pedro. Então, Vitor voltou, Vitor tinha caído aí, que bom. Não sei se gostaria de comentar alguma coisa. Silvio levantou a mão, ou gostaria de falar alguma coisa também? Ah, não, não. Achei que estava levantando a mão. E enfim, o microfone está aberto aqui. Eu gostaria de deixar aqui para vocês. A Marta apareceu, que bom, Martinha, moradora, e, né, enfim, moradora da Mantiqueira ali. Eu quero falar. Oba, que bom, Marta. Eba. Boa noite, todo mundo. Que alegria estar aqui. Ainda não conheço vocês, só o vi pessoalmente. Eu tive a honra e a alegria de ter nascido na Mantiqueira, Campos do Jordão. E depois fui aluna na escola da cidade, faz o quê? 15 anos? Sei lá, 12? Não sei Olha direito. lá. E depois de muitas andanças pelo mundo, agora voltei a morar na Mantiqueira, moro aqui em São Bento do Sapucaí. E depois que a gente tem filho, a gente quer voltar para a roça, né? Mas, na verdade, a provocação e o que me fez, assim, a curiosidade é
quando você falou de sentar na beirinha do fogão e ouvir os papos, dentro dessa pesquisa toda, e é claro, tem todo, né, esse entendimento da preservação dos campos de altitude, então eu fui uma pessoa que cresci junto com a Mantiqueira, cresci entendendo os 2 pinheiros que a gente tem brasileiro, como que se dão, né, os líquens, o sapinho vermelho no Itatiaia e tudo mais, então é absolutamente fundamental a preservação e manutenção de todo esse nosso bioma. Mas eu fiquei curiosa de ouvir um pouco mais sobre o aspecto humano, de o que você pesquisou, né, Zé? O que você colheu de informação sobre os modos de vida, no aspecto de agricultura, de construção, né? A gente sabe que a gente olha a paisagem e vê lá no final, onde o sol acaba de se pôr, no inverno, tem uma casinha de um caboclo muito bem implantada do ponto de vista de insolação. Então, queria que você trouxesse um pouquinho dessa pesquisa de o que você fez e compreendeu dos hábitos culturais mesmo, dos modos de vida raiz, assim. Que lindo, Marta. Então, Zé Pedro, você tinha falado para juntar as perguntas, já dá vontade de ouvir você logo de uma vez. Bom, eu quero agradecer a Marta. Ela jogou para mim assim como se fosse Né? uma bola na frente do gol, é só chutar, certo? Marta, obrigado, prazer. Na Prazer. verdade, o meu doutorado, o livro Airuoca, é principalmente sobre arquitetura. Você pode acessar ele no meu site, ele gratuitamente, online, ele está esgotado. Eu estou pensando até em ver se eu consigo alguém que faça uma reedição dele em papel. Mas, basicamente, a arquitetura, vamos dizer, laica, a arquitetura que a gente vê ainda em toda a Mantiqueira, é uma arquitetura dessa cultura de subsistência que tem, enfim, origens culturais múltiplas, né? Primeiro, a utilização da madeira. Óbvio, enfim, num ambiente rico em madeira, a madeira, o conhecimento das madeiras, a madeira que serve para piso, a madeira que serve para janela, o cedro é para isso, o ipê é para aquilo, o jacarandá mineiro é para aquela outra coisa, e assim vamos, né? Então, isso tudo são trabalhos e cultura acumulados por uma população que está aí há mais de 2 séculos. Essa população mestiça, mameluca, indígena, africana, nós, enfim, os brasileiros, né? E esse conhecimento da natureza, tal, o conhecimento dos solos, a necessidade da casa ser levantada do chão, por conta do frio, inclusive, os caboclos do litoral fazem a sua casa de pau a pique com chão de terra. Na Mantiqueira não existe nenhuma casa de chão de terra, exceto a parte da cozinha, que é uma parte molhada, que é a parte que tem fogo. Então, por questão de segurança também, ela fica normalmente feita elevada, mas de terra socada, certo? Há de tudo, certo? Assim, você tem desde os grandes casarões dos barões ou fazendas de tamanho médio, de beleza incrível, a localização dessas casas em função da meia encosta para fugir, certo, da umidade maior e ao mesmo tempo do vento muito grande, certo? As lições poéticas que a gente tem dos poetas que escreveram sobre a Mantiqueira, mas essas casas, essas casinhas, elas têm modulação vinculada ao tamanho da cama, elas são elásticas, elas aumentam e diminuem, elas muitas vezes não têm forro, então ela tem uma condição acústica de tudo funcionar junto, ou às vezes aparece o forro de bambu, que não é nem uma planta nativa, mas é uma planta muito útil, foi trazida durante a colônia ainda da China, certo? Nós temos as nossas taquaras originais, mas elas não são propriamente as utilizadas hoje para o jacás e para as construções como um todo. E tudo que está em volta dessas casas, certo? Assim, você tem casas, você tem o curral, você tem o paiol, você tem eventualmente a casa de arreio, você tem o lugar onde você vai ter o silo, que pode estar coberto, o galinheiro, o chiqueiro, e por aí vai, certo? Então, a presença de um rego d'água que vai chegar até trazido de uma cachoeira, de um rio próximo. Tudo da Mantiqueira é declivoso, então é possível você ter sempre uma bica no quintal, que hoje já se transformou
certo? Numa caixa d'água que abastece, inclusive, a parte úmida dentro das casas, torneiras, banheiros, que não existiam há muito pouco tempo atrás, certo? E tudo isso é uma cultura fantástica. Eu estive, agora, um mês atrás, numa praia em Ubatuba, onde visitei a casa de um amigo, um paulistano que se mudou para lá, com sua casa toda de pau a pique. Ele tem uma casa original que ele ampliou, usando o mesmo método de pau a pique, está funcionando perfeita, numa boa, certo? Sem nenhum problema. Claro que tem que ter uma manutenção, mas eu acho que a gente pode falar de particularidades, desde como é feita a tramela de fechamento, certo? De como é feito o encaixe das madeiras, de como é feito o esteio, que pode ser de uma madeira desejavelmente candeia, que é uma madeira que suporta melhor o fato de estar dentro da terra e fora dela, ou mesmo de pedra, a fusão de todos esses elementos nas questões mecânicas, como você tem aí os nossos moinhos de moer o milho, que são usados de uma forma meio de mutirão. Enfim, a arquitetura vernacular da Mantiqueira é escandalosamente fantástica, certo? Eu tive o privilégio e honra do Lemos, já citado, dizer que o levantamento da Iroca é o levantamento mais completo que foi feito dessa arquitetura, então fiquei todo assim lambão, entendeu? Mas tem levantamentos fantásticos, fotográficos, feitos também por vários fotógrafos, alguns deles eu pude usar nessa edição online, que eu aprimorei um pouco para trazer mais elementos. Enfim, a arquitetura da Serra da Mantiqueira é uma invenção, não é uma coisa que nasceu e já existia, é uma invenção desse povo, certo? E essa invenção tem ligações com a arquitetura, digamos, formal, a arquitetura oficial portuguesa, das ordenações manuelinas que diziam que deveria haver um ritmo determinado das janelas, as janelas deveriam ser de todas de mesmo tamanho, as portas todas assim, assim. Eles, de uma forma bem mais assim humilde, repetem um pouco esses conceitos. Todas as casas terão uma varandazinha minúscula que seja na frente, certo? Para o cara se abrigar da chuva quando chega e etc e tal. E a sua disposição em relação ao sol e as plantas que existem ao seu redor, que normalmente são muito assemelhadas, plantas utilitárias, tem uma bananeira, tem uma goiabeira, tem às vezes um pé de manacá, tem assim umas latas com flores plantadas. Os dois terreiros, certo? O terreiro da frente e o terreiro de trás, sendo que o de trás é obrigatório, onde muitos serviços vão ser executados e está vinculado ao curral, ao chiqueiro, etc. Tal. O assunto é infinito, certo? Mas eu acho que uma tradição que precisa ser preservada. Aí, numa conversa preliminar, o Pompeia mencionou, inclusive, o encontro que houve em São Bento do Sapucaí sobre arquitetura de terra, certo? Existe também a arquitetura de taipa, que foi muito praticada em Minas e que em alguns locais ela é trazida também. Assunto, assunto é um banquete. Então, queria parar por aqui. A pintura, assim, o cal natural usado com barro e etc. e tal, e por aí vai. Assim, é uma sinfonia. Maravilha, Zé Pedro. Até mandei nesse meio tempo o PDF já para a Marta, mas aproveita para entrar no site do Zé Pedro e já saboreá-lo inteiro, mas já mandei porque fazendo eco um pouco ao que já foi dito aqui, né? O livro, né, que é o Airuoca é impressionante. Eu acho que né, Lemos não por nada teria dito isso, porque é o levantamento da arquitetura e nas suas muitas escalas, né? Então, a ideia de pensar, né, a bacia, as relações humanas, a relação da casa com os lugares de plantio, todas essas camadas são mostradas, né, de uma forma, assim, muito, aliás, inclusive gostosa de se ler e muito esclarecedora. Tanto que a gente tem tido esse levantamento, né, esse olhar, né, para além de um levantamento, é um olhar mesmo, um olhar cuidadoso e amoroso para esse vale como uma referência mesmo, né? E a gente tem pensado outros vales da Mantiqueira e esse olhar ele nos ensina, né? E acho que até um grande desafio é como que a gente inclui esses 30 anos de televisão e de, enfim, ecoturismo e todas as coisas assim
nesse novo quadro, né? Diga lá, Zé. Você me provoca e eu aceito, me coço aqui. Você cutuca, eu me coço. Na verdade, voltar ao Vale do Água Preta, certo, hoje, é uma situação interessante. Interessante não a mais feliz, porque realmente muitas famílias saíram de lá. A maior parte das famílias que ficaram hoje não são mais autossuficientes, trabalham para as pessoas de fora, que é a maioria dos proprietários, certo? Mas alguns ganhos nós tivemos. Assim, um deles foi a criação do Parque do Papagaio. As matas se recuperaram bastante em vários locais, os pastos diminuíram, tem pouca produção. Produção de leite quase que só para uso interno, porque, enfim, fazer queijo para o pessoal de lá, para as pessoas que ou foram morar ou que passam lá boa parte do tempo, mas das famílias originárias que ficaram, certo? Muitas mantêm grande parte das suas formas de vida num padrão mais elevado, certo? Assim, hoje estão conversando sobre o bebê, não sei das quantas, né? Essa coisa que acontece aí na TV Globo, bebê King, bebê alguma coisa aí e tal, e estão usando roupas todas industriais, parecidas com as das garotas de novela, mas sabe, não deixaram as suas festas tradicionais, não deixaram a sua maneira de conversar, a sua afabilidade, etc. e tal. Então, esse também é um exemplo daquilo que a gente vem falando aí, que assim, a gente tem neste caso e em outros também, a gente tem aí, digamos, um registro do que foi uma coisa que aconteceu há 30, ou acontecia há 30, 40 anos atrás, certo? E como é que ele está hoje? Mudou bastante, e tem bastante do que tinha, e essas pessoas estão fazendo as modificações do jeito que elas desejam. Vou sugerir que a gente tenha mais uma pergunta para, já que estamos mais adiantados aí no tempo, e para fechar, e até, Zé, não sei se para você é possível, eu estou tentando achar rápido aqui o seu site, se você puder conseguir se colocar no chat para compartilhar com a turminha, ou falar, não sei. É facílimo. É Zé Pedro Costa, .com.br. Genial. www.zepedrocosta, tudo junto, .com.br. Aí tem um festival de coisas lá, tem outros Não, é livros também. maravilhoso, tem os desenhos, é Pedro, assim, tipo, é muito bom para saborear aí. Ó, então, o Jacques Lamac levantou a mão, então vamos ter a última pergunta do Jacques. Jacques, fica à vontade aí, então, para colocar a questão aí. Boa noite, gente. Boa noite, Zé Pedro. Que prazer em ouvi-lo. Muito saudoso. E rememorando aqui os 1000 momentos que tivemos juntos e o quanto de aprendizado eu tive com você naquela época, 2010, 11, 9. E hoje também, né, saboreando essa deliciosa palestra que você deu sobre a Serra da Mantiqueira. E por coincidência muito grande, eu moro aqui em São Bento do Sapucaí também, igual a Marta. E queria te questionar, né, não sei se você lembra, mas eu gosto muito da parte ambiental. E essa coisa de mudança climática, eventos extremos, tem mexido muito comigo. E eu atuo aqui no Comitê de Bacias e também no CONDEMA, Conselho de Meio Ambiente. E esse assunto, mudança climática, é um assunto, né, que a gente tem que enfrentar de todas as formas. E uma delas, a gente aprendeu desde os velhos tempos da Secretaria do Meio Ambiente, a história do PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, recuperação, restauração, incentivo aos proprietários. E nós estamos, né, toreando esse assunto, a TNC, né, Natural Conservancy, sabe, uma ONG americana, está trabalhando muito aqui com a gente, na Mantiqueira em geral, na parte de Minas e São Paulo também, mas sempre é uma dificuldade. E a prefeitura tem uma série de restrições e conseguimos avançar, tivemos uma lei municipal, um decreto criando um fundo de PSA, mas não tem verba para isso, né? E temos projetinhos pequenos no Comitê de Bacias, mas é um assunto que assim está engatinhando, né? Bem inicialmente. Então, você que tem toda uma experiência, né, na criação de unidades de conservação, na criação
de novas estruturas. Quem sabe você tem alguma luz para nos dar uma orientação de como a gente pode avançar nesse assunto de restauração, recuperação ambiental e plantio, basicamente plantio, cercamento de áreas em volta de nascentes e tudo, para realmente restaurar, né, a vegetação antiga que tinha há muito tempo atrás. E, por exemplo, nós temos muitos fragmentos isolados. Então, para justamente, né, criar os tais corredores ecológicos e conseguir manter o recurso hídrico na bacia, né? Porque se você tem as árvores, elas vão infiltrando, a água infiltra, e em vez de escorrer, assoreando os cursos d'água e indo embora, né, sem uso nenhum. Então, o plantio, me parece, é o grande saída para trabalhar com essa questão de manter o recurso hídrico e aplacar um pouco a questão das mudanças climáticas. Então, Zé Pedro, é sobre isso que eu gostaria de te ouvir, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Jacques. É muito importante a sua pergunta, prazer em revê-lo, certo? Eu não sou a pessoa mais conhecedora desses detalhes, mas alguma coisa conheço e, obviamente, que vou passar aqui tudo que eu possa, e acho que, como você está colocando, isso é aquilo que eu reivindiquei no início da conversa, nós queremos ação, né? Veja, comitês de bacias, Condema, tudo isso são conquistas que são importantes. Alguns funcionam melhor, outros não funcionam tão bem, certo? Nós temos, só para usar uma coisa das últimas 24 horas, uma notícia importante de um financiamento que foi anunciado de 700 milhões de reais para a Amazônia pela Marina Silva e pelo Lula, estava na primeira página da Folha de ontem, certo? Se não da de hoje, que eu li ontem, certo? Dizendo que os municípios que aderissem a tais e tais princípios passariam a receber determinada colaboração, uma forma de PSA, certo? Pagamento por serviços ambientais, que é uma forma de buscar minorar a destruição da Amazônia, que continua terrível. Apesar de diminuída, ela está completamente ainda fora do que é preciso. O exemplo mais característico da colaboração, no sentido de enfim, aumentar e proteger as áreas protegidas, as unidades de conservação, é o famoso ICMS ecológico, que também se transformou num elemento quase que inevitavelmente importante para os estados e existe também a nível federal. Ou seja, criou-se uma área protegida, o município vai passar a receber um correspondente ao nível de proteção que essa área determina e etc. e tal, tudo isso. Isso abrange uma parte desse universo, mas não esse universo todo. Com relação ao plantio da mantiqueira, o exemplo mais, vamos assim, bem sucedido que eu conheço, e vocês já devem ter ouvido isso, inclusive você que está em São Bento, mais perto, certo? Que é o exemplo de Extrema. Quer dizer, assim, o município de Extrema criou um sistema de incentivo ao plantio, trazendo mudas, trazendo expertise. Ou seja, o plantio se dá, a recuperação se dá de duas maneiras, certo? Uma é a própria recuperação natural, que já ocorreu quando o café abandonou, a lavoura do café foi abandonada no Vale do Paraíba, na Mantiqueira, e também nos demais vales, no Vale do Rio Grande, também se plantou café. Onde a regeneração natural não é possível, ou quando ela não acontece, digamos, com o vigor que se desejaria, seria a intervenção ou até o replantio dessa mata. E eu sugeriria, você, mais do que eu, tem condição, eu não sei como é que está, eu passei agora uns tempos na Alemanha, fiz um sabático lá e tal, para poder escrever um pouco com mais tranquilidade e respirar novos ares, que os ares brasileiros estavam muito tóxicos, então dei uma escapadinha, certo? Mas eu acho que o exemplo de Extrema, e há várias formas de chegar até ele, certo? É um exemplo que deveria ser levado para Baipendi, para São Bento do Sapucaí, etc. e tal, e está sendo, até onde eu acompanhei, bem sucedido e realmente com aderência, quer dizer, assim, não é uma coisa que se tentou fazer, é uma coisa que se faz, que se fez, certo? Assim, a recuperação das bacias, a recuperação das nascentes,
o trazida de mudas e etc. e tal. Então, para não me alongar muito, eu vou ficar nesses exemplos aqui, certo? E o TNC é um grande companheiro nosso, é um porta-voz dessas questões como um todo. Eu queria até te perguntar, esse exemplo de Extrema já deve ter chegado até vocês já devem ter conhecido e estudado, e eu não sei se chegaram a ampliá-lo. Nós já visitamos, inclusive, o Condema daqui em bloco, fomos em 20 pessoas, ouvi uma palestra do Paulinho, que é a pessoa que conduziu isso há 20 anos atrás, e foi um banho de conhecimento e experiência. Foi muito bom, realmente, mas estamos ainda engatinhando, mesmo assim. Toda ação precisa de um Paulinho, certo? De uma pessoa que pegue nos dentes o freio e vá em frente, certo? Uma vez eu estava já trabalhando em nível político, vamos dizer assim, eu nunca fui um político, mas aí as decisões se tomam aí, e descobri que a noção de política é você pular no meio do terreiro e começar a brigar pelo que você quer, não importa o que venha, certo? Então é isso aí, quer dizer, assim, é preciso pegar o exemplo de pessoas como esse Paulinho e ir fazendo. Quer dizer, você tem que convencer o prefeito, tem que convencer a Câmara, tem que convencer os proprietários, tem que dar presente para eles, dar bombom, que é notícia no jornal, dar uma condecoração. Cria os observadores da Mantiqueira, criam um prêmio. Nós criamos o prêmio Muriqui na reserva da Biosfera. As pessoas estão honradíssimas. Se transformou no prêmio mais importante da Mata Atlântica, uma coisa que foi construída por nós, por um grupo de pessoas. Agora criamos o prêmio da Operação Primatas. Já demos para presidente da Sociedade Internacional de Primatologia, ela exibe como um dos prêmios mais interessantes. Aí tem que dar a contrapartida também, entendeu? Botar o sujeito num andor, pôr uma banda atrás e atravessar a cidade. São Bento do Sapucaí em festa, certo? Muito bom, muito boa ideia. Muito Maravilha. obrigado. Muito bom. Gente, acho que nós vamos fechar aqui, porque dá vontade de ficar 3 dias aqui falando, mas também, né, tipo, precisamos dormir, né, José Pedro pode descansar um pouquinho, enfim. Mas também dizer que esse aqui é uma primeira conversa, nós vamos promover outras conversas na verdade, fazer um convite mesmo, né? Assim, aqueles que têm a Mantiqueira como, né, uma questão em qualquer uma das suas camadas, né? Que se aproxime. Nós estamos, como eu falei no início da conversa aqui, enfim, iniciando, né? É uma construção essa ideia do observatório e a Mantiqueira, né? Que, enfim, brilhantemente aqui exposta pelo Zé Pedro, né? Que é multifacetada, ao mesmo tempo tem as suas questões que são transversais e que fazem com que haja uma unidade, né? Na Mantiqueira, ainda que com seus afloramentos, enfim, os seus filhotes, as suas áreas irmanadas ali. Mas, enfim, todos aqueles que tiverem sentido o chamado, que se aproximem, né, que a gente para construir junto, né? Então, não sei se Vitor gostaria de falar alguma coisa, que caiu, voltou para fechar esse convite aqui, ou reforçar esse convite. Vitor, que talvez seja um Paulinho, né? Um Paulinho aí tipo Paulinho. Enfim, Vitor, se quiser se manifestar, senão eu vou começar o fechamento aqui. Valeu, Li. Não vou deixar passar em branco, agradecer ao Zé Pedro, pedir desculpa pela minha instabilidade aqui na roça, né? Internet. Mas eu acho que é muito isso, assim, né? Essas conversas sobre o território, um monte de pergunta legal, assim, e acho que a ideia do observatório é justamente a gente aglutinar e trazer olhares, mentes, cabeças, projetos, pesquisas, atuações para Mantiqueira, para ver se a gente consegue visibilizar isso, né? A gente tem certeza que tem muita gente olhando para esse território, muita coisa sendo feita, e que a gente consiga concentrar isso para trocar ideia e somar, não reinventar a roda e partir de onde muitas pessoas já se aprofundaram, que nem o Zé Pedro, em cima de várias questões aí sobre esse conjunto, né, ambiental, social, cultural, territorial, que é a Serra da Mantiqueira, como uma biorregião, como a gente
gosta de observar assim nessa escala, né? Um território que compartilha aí de muitas coisas que o Zé Pedro expôs de forma poética até, essa coesão sociocultural, ambiental e paisagística, né? E é isso, agradecer um monte a presença de todo mundo e, e assim que possível a gente traz uma nova conversa, um novo papo, para ir se aprofundando aí na construção do observatório. Maravilha. Até o Pompeia, que está como Cristina Lima, mas mandou no chat a ideia de chamar o Carlos Lemos, mas a gente já tentou falar com ele, ele não está querendo fazer muitas coisas desse tipo assim. Uma pena, porque enfim, uma coisa maravilhosa. Diga lá, Zé. Seguinte, eu visitei o Carlos ano passado, realmente ele está com muita dificuldade. Ele está concentrando tudo que ele consegue de energia e ainda produzir. Ele dita para a mulher dele os textos, Olha, ela faz, ele redige, etc. e tal. Mas eu acho que realmente participar de um debate assim já está um pouco. Ele não vai dar prioridade a isso, porque ele está focado em escrever, certo? E então, isso é muito bom. Eu queria aproveitar, já que peguei a palavra, para fazer minhas palavras de despedida e jogar mais um pouco de oba, farofa no ventilador. oba, oba. Ah, eu falei dos animais, dos macacos, e macaco, onça e papagaio são os animais mais carismáticos da fauna brasileira. E não só eles, mas o fato de falar deles chama a atenção. Foi pedido aí, certo, que nós falássemos de como é que isto está sendo repercutido. Uma das formas de dar vida à atenção, de buscar atenção, é falar desses bichos. Isso acaba saindo no jornal. Especialmente a região onde vocês estão, do Itatiaia, etc. e tal, nas vertentes internas do Itatiaia, tem um papagaio que está muito ameaçado, não é o mais ameaçado do Brasil, mas regionalmente, que é o papagaio que dá nome à pedra da Iuruoca, quer dizer, assim, a casa do papagaio, certo? Papagaio de peito roxo, e ele está muito ameaçado, e uma campanha para que esse bicho não desapareça ou até repovoar ou reintroduzir, eu acho que é algo que chamaria muito a atenção. Como eu sempre trabalho na questão da biodiversidade, fica aqui essa sugestão para vocês. No mais, agradecer e dizer que eu sempre estou querendo voltar aí, eu preciso ir a Iruoca. Em algum momento, eu gostaria muito, quando isso for possível, de parar em Baipedi, poder ter uma conversa à beira do fogão de lenha, que é o Silvio, certo? Com vocês, para a gente poder se conhecer pessoalmente e falar disso tudo e falar de outras coisas também, que não precisam ser tão objetivas e tal, mas curtir a Mantiqueira como ela merece. Muito obrigado pelo convite. Ô, rapaz, como dizem os jovens, demorou, né? Porque a ideia era essa mesmo, né? A gente faz tudo isso porque a gente quer uma hora sentar do lado do forno para conversar. E é isso, vamos organizar essa. Eu sei que você está com uma programação de ir para lá e eu também vou, e a gente vai se encontrar lá em Baipendi. Você vai conhecer lá, enfim, a base da Rizomar, enfim. Vai ser ótimo. Então, Zé Pedro, uma alegria, realmente foi um prazer, assim, tá vontade demais. Eventualmente vamos combinar outras para falar de minúcias, de repente para comentar sobre o repovoamento dos papagaios de peito roxo da região, enfim, quem sabe, em breve, oxalá. E, enfim, é isso. Agradecer o Silvio também, que esteve aqui, todos nós, enfim, estivemos aqui. Foi uma alegria enfim, e está dado início, vamos dizer assim, a essa temporada de construção do Observatório da Mantiqueira. E até breve. Desejo uma ótima noite para todos. Muito Boa bom. noite, pessoal. Boa noite, Zé. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela Tchau, presença. pessoal. Grande Boa noite, abraço. Tom. Boa noite, Lívia. Boa noite, Zé Pedro. Boa noite, Vitor, Tchau, tchau, Geraldo, tudo pessoal. Boa bem? noite, Rony. gente. Obrigado especialmente ao pessoal da Unifal que veio É. também, a Emily, o Hudson, Lavínia. Um beijo, boa noite. Maravilha. Uhum.